O vento soprou, a tempestade se levantou, mas nada parou o teu louvor e a tua adoração. E você que veio aqui nessa noite para adorar, para exaltar e engrandecer aquele que é o grande eu sou, aplauda Ele e dê glórias ao nome dEle, engrandeça o nome do Senhor, aleluias. É porque Ele vive que podemos crer no amanhã, que podemos confiar no amanhã. Somos, amém? Vamos declarar nessa noite, aleluias. Oh glória, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, Porque Ele vive, aleluia, Deus. temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou O teu filho amado, teu filho amado pra me salvar oh aleluia. e perdoar. Na cruz morreu, Na cruz morreu oh, por meu pecado, por meus pecados, aleluia. mas hoje e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. temor não há. Mas eu bem sei, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei enfrentarei sem medo então, sem medo, oh terei vitória, terei vitória, terei na glória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no ar. então declara igreja, Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia, Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. dá glória ao nome dEle, aleluias, aleluias. É porque Ele vive que podemos crer
no amanhã, que podemos crer na mão poderosa do Senhor. Tudo passa, meu irmão, mas se tem algo que nunca vai passar, é a palavra do nosso Deus. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos. Coloca a tua mão aí no rumo do teu coração. Você é tão amado, tão amada por Deus, que Ele te chama pelo teu nome. Ele te convida e Ele te chama pelo teu nome. Ele fala: vem cear comigo nessa noite. Abre o teu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada. O Pai preparou uma mesa para os seus filhos nessa noite. Aleluias. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, conduza, Senhor, adoração, louvor. Aleluias. Santo, Tu és fiel, Deus. Tu és exaltado, Senhor. Me chamaste pelo nome. Aleluia. Quem provaste amor eterno. As batidas do teu coração. Aleluia. São todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. E jamais te deixarei. Aleluia, Deus. Voltarei para te buscar. Aleluias. Para juntos ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar. Cear contigo, e sempre ali ficar. E o teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Ouça Ele te chamando nessa noite. Ouça o Espírito Santo te chamando nessa noite. Aleluia. Me provaste amor eterno. As batidas do teu coração, elas são todas por mim. Aleluia. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. E jamais te deixarei. Voltarei para te buscar. Deus está falando com você. Para juntos ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar. Cear contigo, sempre ali ficar. E o teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar. Cear contigo e sempre ali ficar. E o teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. O véu do templo foi rasgado do alto para baixo. Foi rasgado do alto para baixo.
Não existe nada que impede você de entrar na sala do trono, de entrar diante da presença do Senhor, meu irmão. Nada pode te impedir, querido. E estar aqui nessa noite, nessa ministração de Santa Ceia, você está dizendo para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão de renovar minha aliança. O meu compromisso. Pode entrar, Senhor, e fazer morada. Abre a porta, meu irmão. Não deixa ele entrar. Randa, ramada, randa, labarei, derrebe, canta, randa, rabassúrias. Oh, aleluia. E sempre ali ficar. E o teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Aleluia. Pega as suas mãos bem alto aos céus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você é essa pessoa que abre a porta, aplauda ele da glória. Exalte o nome do Senhor. Receba o pastor. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Pega a sua Bíblia aí, meu irmão, e abra comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Amém? Hoje é uma noite muito especial. Deus vai visitar o teu povo de uma forma extraordinária. Quem crê, diga amém. Irmãos, nessa noite Deus vai falar conosco a respeito de direção. Eu confesso para vocês que nesses dias Deus tem falado muito comigo a respeito de direção. E hoje nós vamos profundamente mergulharmos na importância de nos estabelecermos debaixo desse manto de direção de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Quando você encontrar, você diga glória a Deus, amém? A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite para ouvir a tua voz, para sermos achados como povo que é guiado, que é dirigido pelo teu Espírito. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, venha falar ao nosso coração, venha nos conduzir nesse momento, para que a nossa vida, meu Deus, seja tratada, para que o nosso entendimento seja tratado, e para que possamos, nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, olha o que Deus faz. O povo de Israel sofria no deserto, e no meio desse sofrimento eles decidiram clamar a Deus. Deus poderia resolver o problema deles, Deus poderia trazer uma solução para o problema, uma resposta para as indagações, e aparentemente tudo estaria resolvido. Mas Deus é um Deus que não quer apenas nos abençoar. Deus, Ele quer te tratar. Você entende que nesses dias você é o alvo de Deus? Deus quer trabalhar na sua vida. Deus não quer apenas fazer algo por você. Deus quer trabalhar em você. Deus quer te lapidar. Deus quer trabalhar a tua fé. Deus quer trabalhar a tua fidelidade. Deus quer trabalhar a tua visão. Deus quer tratar o teu caráter. E para Deus poder se moldar e moldar o ser humano, moldar ele em você, te impregnar de Deus, qual é o instrumento de Deus? A direção que ele nos dá. Quando o povo de Israel clamou, Deus os respondeu e manifestou no meio do Egito 9 pragas. Deus transformou o rio Nilo num mar de sangue. Veio praga de mosca, veio praga de rã, veio praga de gafanhoto, veio saraiva de pedra. Desastres e calamidades se levantaram naquela terra. 9 pragas. Mas na 10ª praga,
Deus já fez algo diferente, porque a 10ª praga separava quem andava na direção de Deus e quem não andava. Porque na 10ª praga Deus disse o seguinte: vai passar o anjo da morte, e aqueles que quiserem a proteção de Deus devem pegar o sangue de um cordeiro, e ungir os umbrais da porta. Esta foi a primeira celebração de Páscoa. A Páscoa nada mais é e menos é do que isso, do que esse momento de celebração. É a celebração de se ouvir a voz de Deus e de ser dirigido pelo Senhor. A Páscoa, meu irmão, não é a celebração do ovo de chocolate, não é a celebração do cordeiro, do coelhinho. A Páscoa, na verdade, vem do hebraico Pessah, que significa passagem. É nessa passagem que Deus diferencia quem ouve a sua voz e quem não ouve, quem está aberto a ser dirigido por Deus e quem não está. Deus, Ele quer encontrar um povo que é dirigido pela sua voz. E você pode me perguntar: por que, pastor? Porque Deus, Ele é um Deus que tem planos maiores do que você pode compreender. Mas Deus tem uma forma espetacular de agir. Deus só vai te revelar algo novo depois que você chegar até onde Ele te chamou. Deus é um Deus que marca a nossa vida com direções. Então Deus, quando eles estavam lá no Egito, quando eles clamaram, Deus deu para eles uma direção, a oportunidade de serem povo de Deus. Deus falou assim: Moisés, diga a Faraó que o meu povo vai até Horebe fazer uma festa de celebração ao meu nome. Então Deus marcou um lugar, Deus deu uma voz de comando e uma direção a ser obedecida. Em cima dessa direção, em cima dessa voz, havia algo extraordinário que aquele povo não compreendia. Mas para eles poderem chegar em Horebe, eles tinham que romper por etapas. A primeira etapa era eles ungir os portais das suas casas com o sangue do cordeiro. E você pode pensar assim: está certo, eles obedeceram, ungiram a porta das suas casas, veio o anjo da morte, matou todo o primogênito, mas aonde tinha a marca do sangue, houve o livramento. Aqui é a pregação dessa noite, porque depois que você obedece, Deus te revela o próximo passo. Deus revela algo novo para você. Eu quero profetizar que em tempo de crise, o novo de Deus vai te surpreender. O povo de Israel foi dirigido a viver algo novo, e eu creio que Deus vai nos conduzir a viver algo novo no meio da crise, no meio desse tempo que se levanta. Sabe o que aconteceu com aquele povo debaixo da direção de Deus? Eles não morreram dentro de casa, Deus os levou para fora. Chegou um momento que Faraó disse: podem ir embora, podem fazer o que vocês quiserem, leva o seu gado, leva os seus filhos, leva os velhos, leva os jovens, leva todo mundo, vai embora daqui. Então eles pegaram, estavam felizes, indo em direção a Horebe. Só que o povo de Israel ainda não entendia que Deus não queria apenas abençoá-los, Deus queria aperfeiçoá-los. Você pode dizer comigo: Deus não quer apenas me abençoar, Deus quer me aperfeiçoar. Você crê nisso? Nesse exato momento Deus está trabalhando para te aperfeiçoar. Então, meu irmão, com o que Deus vai me aperfeiçoar, pastor? Te direcionando. O povo de Israel saiu do Egito do jeito deles, porque existem muitas pessoas que querem estar debaixo da direção de Deus, mas do jeito dele. Então eles saíram do Egito do jeito deles. Quando chegaram na porta do Egito, alguém já falou: daqui a pouquinho Faraó vem atrás, garanto.
E vai vir com um exército de milhares de soldados. Nós estamos fritos. Avançaram. No meio da caminhada, eles chegaram de frente com o Mar Vermelho. O que eles fizeram? Tentaram dar a volta. Já que chegaram num obstáculo, já que agora tem barreira, então agora nós vamos inventar um caminho para chegar a Horebe. Até chegar de frente com o Mar Vermelho, eles estavam debaixo da direção de Deus. Mas agora que encontraram um obstáculo, falaram o seguinte: já que tem um obstáculo, vamos dar a volta. Aqui nós vemos por que tem gente que sai da direção de Deus. Porque encontram dificuldades. Se você começar a seguir a direção de Deus, você vai encontrar o quê? Dificuldades, obstáculos, barreiras, impedimentos. E quando eles chegaram nesse lugar, eles começaram a dar a volta. E aí nós vamos ver a misericórdia de Deus. Porque Deus, quando o Senhor Jesus, quando ele percebeu que 2 discípulos estavam saindo da direção e indo a caminho de Emaús, o próprio Jesus entrou no meio deles para os resgatar. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando alguém está saindo da direção de Deus, Deus vai ao seu resgate para você voltar novamente. Então nesse momento Deus falou para eles: voltem lá, e vão parar lá de frente com o Mar Vermelho. Aí nós vamos entrar em crise, irmãos, porque verdadeiramente Faraó preparou o seu exército e foi atrás do povo de Israel. Então aqueles homens agora tinham que interpretar o momento. E eles interpretaram o momento de que forma? Com incredulidade no coração, com um coração despreparado, com uma visão sem ser tratada, com uma fé que ainda não funcionava. Então eles voltam para um lugar. Quando eles estão na direção de Deus, tem um exército extraordinário vindo ao seu encontro. Nesse momento eles apertam Moisés, e Moisés vai buscar a direção de Deus. E quando ele fala com Deus, sabe o que Deus fala para ele? Você está me clamando? Diga ao povo que marche. Isso é forte. Deus nunca vai te dar algo novo enquanto você não obedecer a última direção que Ele te deu. Quem aqui quer algo novo de Deus? Então se preocupe em obedecer a última direção que Ele te deu. Porque clamas a mim? Eu quero que eles me obedeçam. Diga ao meu povo que marche. Se Moisés fosse um líder panaca, ele ia virar e falar assim: Senhor, mas tem um bruto do mar aqui na frente. Moisés só transmite o recado. Aquele povo não sabia, mas o Deus que falava com o seu povo é o Deus que fala com a água, é o Deus que fala com o sobrenatural, é aquele que traz à existência o que não existe. Sabe o que ele fez? Ele deu uma ordem para cada gota de água que existia naquele lugar, e ele avisou para cada gota de água o seguinte: o meu povo vai atravessar este lugar a pés enxutos. Cada gota de água teve que fugir dos pés dos hebreus. Você imagina, meu irmão? Porque Deus falou para eles: marche. Marcha é um passo cadenciado. Deus não mandou eles correrem. Moisés não chegou para o seu povo e falou: corre, cambada. Não, ele disse: Deus nos mandou marchar. Há pouco tempo atrás, quando eu estudava, tinha marcha na escola. E sabe como é que é marcha? Um passo cadenciado. Você tem que contar para marchar. Aquele povo, quando eles deram o primeiro passo, o mar abriu. Deram o segundo passo, continuou abrindo. À medida que eles andaram, o mar foi se abrindo. De repente foi formando uma parede de um lado, outra parede de outra. E atrás vinha um exército de Faraó. Aquele povo sentiu vontade de sair correndo, mas Deus mandou eles o quê? Marchar.
Deus está ficando doido. Deus quer me matar do coração. Deus dá uma ordem para mim poder sair correndo daqui, Jeová. Não. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Sabe por quê? Deus queria fazer uma plateia. O evento bíblico mais conhecido do mundo deveria ser a ressurreição de Jesus, mas não é. O evento bíblico mais conhecido do mundo foi que Faraó e o seu exército foi engolido no Mar Vermelho no dia que o povo de Israel atravessou a pés enxutos. Esse é o evento bíblico mais conhecido no mundo, porque nunca mais o império egípcio se levantou, nunca mais a grandeza do grande Egito se reergueu novamente. Meu irmão, olha o que é uma direção de Deus. Um povo que caminha na direção de Deus vai assistir seus inimigos sendo destruídos, porque aonde você caminha pela direção de Deus, o seu adversário não pode caminhar. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Faraó teve a brilhante ideia: eu vou também. E quando eles foram se atrever a passar no mar aberto, o mar os engoliu. A direção de Deus é exclusividade para aqueles que obedecem a Deus. Quando você obedecer à voz de Deus, Deus vai revelar algo maior para você. Deus chegou para Abraão e falou para ele: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para a terra que eu vou te dar. Deus poderia falar para ele: Abraão, essa terra fica do lado da Jordânia, em cima do Egito, na divisa com o Iraque. É a terra que eu tenho para você. Debaixo do Líbano está lá Israel. Aí, meu irmão, Abraão poderia consultar um mapa, poderia comprar um bom GPS, poderia pedir informação e chegava lá. Só que Deus não está interessado em dar terra prometida para Abraão. Deus está interessado em moldar a fé, o caráter, a visão de Abraão. E para ele fazer isso, o que ele faz? Ele ensina Abraão a conquistar o que Deus tem para ele. Nesses dias, Deus quer te ensinar a conquistar o que Ele tem para você. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Ele descobriu o segredo para chegar na terra prometida. E você pode me perguntar: pastor, qual que é o segredo? O segredo para alguém realmente caminhar nessa terra pela direção de Deus: levantar altares. O que é? O que é? Levantar altares. Abraão recebeu a promessa. E ele faz o que com a promessa? Ele vai querer viver a promessa de Deus do jeito dele. Deus falou para ele: sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele pega, leva sobrinho, leva o pai. O pai era autoridade sobre a vida dele. Quando eles chegam numa determinada cidade, o berço da idolatria da antiguidade, quando ele chega naquele lugar, o pai dele fica apaixonado. O pai dele fala assim: nós vamos ficar aqui. Então ele não queria abandonar o pai. Então ele passa a morar naquela cidade e fica muito tempo naquele lugar. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu não me entrego totalmente na direção de Deus, eu estou perdendo tempo. Eu não sei quantos anos, quantos dias já se passaram que você ouviu o que Deus tem para a sua vida, mas enquanto você quiser obedecer o chamado de Deus do seu jeito, se prepare, porque o céu não vai se abrir.
Se prepare, porque Deus não vai te honrar. Se prepare, porque enquanto você caminhar tentando fazer a direção de Deus do seu jeito, não vai dar certo, irmão. Sabe o que Moisés estava fazendo? Perdendo tempo. Sabe o que Abraão estava fazendo? Perdendo tempo, enquanto eles estavam tentando fazer do jeito deles. Aí chegou o momento que Abraão decidiu fazer algo extraordinário. Quando ele chega na cidade de Siquém, ele ouve novamente as promessas de Deus e ele levanta naquele lugar um altar. Ele não tinha um Facebook, ele não tinha um smartphone, ele não tinha como gravar aquele momento. Então ele levanta um altar, porque deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que construir memórias, a gente tem que construir lembranças, porque lembranças são referências. Hoje, nesse dia, que é o dia da Páscoa, mais cedo a pastorinha chegou para mim e falou assim: bem, procura aí uma foto do túmulo de Jesus para a gente postar, porque eu já fui lá no túmulo. Cheguei lá no túmulo, irmão, de Jesus, lá em Jerusalém, lá no jardim do túmulo. E quando chegou a minha vez de entrar lá, tem um saltozinho assim, subi em cima, eu fiz assim, ó. É verdade mesmo, não tem nada lá dentro. Ele ressuscitou. Aí eu fui atrás, mas não deu tempo, porque hoje é 6 cultos, né? De encontrar uma foto para postar. Sabe por quê? Porque um dia eu já estive lá. Então eu tenho uma lembrança daquele lugar, eu tenho uma história com aquele lugar. Quando Abraão chegou em Siquém e ele ouviu a promessa de Deus, ele construiu um memorial para nunca mais se esquecer, para aquilo ficar gravado na sua alma, para aquilo ficar gravado no seu coração. Um povo que quer ser dirigido pelo Senhor não pode se esquecer do que Deus tem te chamado. Você não pode esquecer do seu chamado, você não pode esquecer da sua essência, você não pode se esquecer de quando Deus toca na sua vida e para aquilo que Ele tem te chamado para ser ou para fazer. Então, quando ele levanta um altar em Siquém, foi para gravar as promessas que Deus tinha para a vida dele. Ele sai de Siquém, porque quando ele obedece, ele escuta a próxima direção de Deus, e Deus dá para ele um rumo, para ele ser direcionado. Pronto, essa etapa foi cumprida. Deus revela o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Ele vai levantar outro altar. Ele passa por uma cidade chamada Ai, e na frente dele tem outra cidade chamada Betel. Betel significa? Betel significa? Esse povo foi no encontro, hein? Casa de Deus. E Ai significa? Ruína. Ó, isso é profético. Ele passa por um lugar que é ruína e chega em outro lugar que é chamado Casa de Deus. Você quer saber se você está na direção certa? Você quer saber se você está debaixo da direção de Deus? Você tem que passar, olhar para trás e ver uma edificação destruída. Se você não está vendo nada destruído, você está na direção errada. Ah, meu irmão, eu tive que destruir tanta edificação na minha vida, coisa que tinha alicerce, coisa que tinha fundamento, coisa que tinha base, tinha que cair por terra. Como é que você aprendeu a se defender?
Como que você aprendeu a conquistar o que você sonha? A gente constrói edificações na nossa vida, e muitas das vezes essas edificações estão cheias de pecado, são estruturas para a gente pecar. Quando eu sento com uma pessoa e essa pessoa fala comigo: pastor, eu tenho um pecado, eu não consigo vencer, você pode ter certeza, nós estamos falando de uma edificação, nós estamos falando de algo que tem estrutura, que tem base, que tem alicerces na vida da pessoa. Pois eu vou te falar, você quer saber se você está debaixo da direção de Deus corretamente? Você tem que em algum momento olhar para trás e enxergar um edifício destruído. Você tem que ver alguma coisa que está desmoronando. Você tem que olhar, meu irmão, edificações abandonadas, porque você tem que olhar para trás e um dia enxergar que um dia você foi alcoólatra, mas hoje você não bebe mais. Um dia você foi adúltero, mas agora você é santo ao seu marido e à sua esposa. Você tem que olhar para trás e ver que está sendo abandonado uma velha história. Edificações precisam ser abandonadas, mas também os teus olhos têm que olhar para frente, e você tem que enxergar o quê? A casa de Deus. Você tem que enxergar o quê? Você nunca vai estar na direção de Deus se você não estiver na casa de Deus. Nunca. Pastor, eu que sou morada de Deus, eu sou do tempo da graça, não do tempo da lei. É mesmo? E quando o Novo Testamento fala: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, você acha que isso está escrito aonde? É na casa de Deus que está a direção de Deus. Você está me entendendo, irmão? Aí depois que você passa pela direção de Deus, Deus vai te revelar o próximo passo. Mas tem um detalhe: a gente tem um ponto fraco. O que impede o ser humano de viver o extraordinário? O bom. Sabia disso? Fala comigo. O maior inimigo do extraordinário é o bom. Porque quando a coisa está boa, a pessoa tem a tendência a se acomodar. Glória a Deus, pastor. Eu consigo olhar para trás e enxergo as minhas ruínas. Eu consigo olhar para frente e vejo a casa de Deus. O que Abraão faz nesse momento? Ele vai para o Egito. Me explica, pelo amor de Deus, o que Abraão foi fazer no Egito? Por quê? Porque se levantou uma crise. Servo de Deus enfrenta crise. Quem está me entendendo, diga amém. Só que até na crise você precisa da direção de Deus. Abraão não sabia disso. Abraão veio a crise sobre ele, estava com fome, então ele falou: lá no Egito não tem esse problema, eu vou para o Egito. No meio do caminho, ele olhou para a mulher dele e falou assim: Sara, você é tão bonita. E ela: nossa, obrigada. Sara, você é tão bonita que capaz que os homens vão me matar para ficar com você. Faz o seguinte, quando a gente chegar lá, você fala que você é minha irmã. Bater e valer. Chegou lá, né? Quem é que cresceu o olho nela? O faraó. O faraó bateu o olho em Sara, virou para Abraão e falou assim para ele: quem que é esse pedaço de mau caminho? Essa tradução é minha, viu? Aí Abraão, bobão: é minha irmã. Faraó: cunhado. Na hora pegou a mulher para casar com ela. Abraão foi, Faraó foi dormir. Deus visitou ele em sonho e falou assim para ele: se você tocar na esposa do meu servo Abraão, eu te mato e destruo o teu reino. O faraó falou para ele: tu condenaria um povo por um homem justo que mentiu? Deus: aham. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que eu vejo? Que mesmo quando nós não somos fiéis, Deus é fiel.
A fidelidade de Deus está condicionada ao caráter dele, não no nosso comportamento. Existem coisas que talvez estejam dando certo na sua vida, que você pensa que Deus está fazendo assim para você, ó. Vai lá, campeão, parabéns, você está do jeito que eu quero. Engano seu, meu irmão. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Mesmo quando Abraão saiu da direção de Deus, Deus foi misericordioso. Então Abraão, meu irmão, ele foi expulso do Egito. O faraó chegou para ele, deu para ele uma fortuna e falou para ele: vai embora, viu? Que Deus te abençoe. Não volta aqui mais não. Isso é perigoso. Abraão saiu do Egito sendo honrado. Ele entende a importância da direção de Deus. E o que ele faz? Ele procura o altar novamente. Agora caminhando, quem lhe dá problema é o seu sobrinho Ló. Ele tem que se apartar de Ló. Ló vira para ele. Ele vira para Ló e fala assim: Ló, faz o seguinte, escolhe uma direção. A direção que você escolheu, eu vou pegar a direção oposta. Ló então olha para as campinas do Jordão, as duas melhores cidades da época, Sodoma e Gomorra, e fala: eu vou para ali. E a direção oposta era o deserto. Abraão, para cumprir a sua palavra, ele vai para o deserto. E no meio do deserto ele encontra os carvalhais de Manre. Ele chega em Hebrom. Então ele levanta ali o quê? Um altar. Esse altar é o altar da comunhão. Você valoriza a comunhão com Deus? Porque na comunhão com Deus você vai ver Deus tratar a fé de Abraão. Você vai ver Deus tratar o caráter de Abraão. Você vai ver Deus dar experiências que vão marcar Abraão para o resto da sua vida. Foi nesse altar, só para você ter uma ideia, Deus mandou anjos naquele lugar. Deus, para fazer juízo na terra, avisou primeiro Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mas não havia justiça suficiente para aquele lugar ser poupado. Abraão, meu irmão, ele teve experiências de livramento, de proteção de Deus, de conquista. Ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão foi um homem que teve experiências extraordinárias no altar da comunhão. Valorize a comunhão que você tem com Deus. Valorize a comunhão que você tem de estar obedecendo o Senhor, porque esse tempo é um tempo de crescimento de Deus na sua vida, é um tempo de tratar de Deus na sua vida, e é um tempo que vai te preparar para viver o extraordinário que o Senhor tem sonhado para você. Abraão, no altar de Hebrom, ele cresceu, prosperou, foi feliz, conquistador. Só que lembra o que eu disse no início? Deus não quer te dar uma benção. Deus quer tratar o seu caráter, a sua visão, a sua fé. Então um dia Abraão velhinho, Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu tenho uma nova direção para você. Pega o seu filho, o teu único filho, o filho que você ama, e vá até o Monte Moriá e faça um sacrifício para mim. Meu Deus, Deus deu direção. Para você viver o que Deus tem para a sua vida, Deus te dá o quê? Direção, irmão. Você só vai conhecer os planos que realmente Deus tem para a sua vida depois que você obedece. Obedece direção, obedece comando, obedece o que Deus tem falado contigo. Então ele vai, ele chega até o Moriá. Quando eu fui em Israel, meu irmão, a minha ignorância, eu lembro que eu estava lá em Jerusalém, e eu bobão, cheguei no guia, perguntei assim para ele: o Monte Moriá fica longe daqui? Ele: não, aqui pertinho. Aonde que é o Monte Moriá? Ele: aqui. Sabe onde que Abraão foi fazer o altar? É o lugar que tem 1 metro quadrado mais caro do mundo.
O metro quadrado mais caro do mundo, por incrível que pareça, não está em Paracatu, está em Jerusalém. Porque no centro de Jerusalém tem um lugar chamado Cidade de Davi. E a cidade de Davi foi levantada em cima do Monte Moriá. Lá, meu irmão, é o lugar nobre de Jerusalém. Foi em cima do Monte Moriá. Quem iria imaginar que no sacrifício de Abraão iria estabelecer algo que ia ultrapassar gerações? Até no livro de Apocalipse fala que vai descer dos céus uma nova Jerusalém. Meu irmão, Abraão não imaginava, mas sobre o seu sacrifício estaria plantado promessas que atravessariam centenas, milhares de anos, passaria por gerações e visitaria a eternidade de Deus. Você não tem ideia do tamanho dos planos que Deus pode realizar na vida de quem obedece à direção dEle. Quando ele subiu e obedeceu, o próprio Deus gritou, bradou. A Bíblia fala que ele bradou o nome dele. E Abraão estava tão determinado, porque a fé dele dizia assim: nem que seja da cinza, o Senhor vai ressuscitar o meu filho. E quando ele subiu no monte, e Deus bradou e falou para ele: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negaste seu único filho. Por causa disso, deveras te abençoarei. Eu por mim mesmo eu juro. Meu irmão, Deus não encontrou nada maior do que ele para jurar, então ele jurou por ele mesmo que iria abençoar Abraão. O que é caminhar na direção de Deus? No dia que Deus chamou Abraão, Abraão não imaginava que Deus sonhava em levá-lo a Moriá. Mas para ele sair de Ur dos Caldeus e ir para Moriá, ele teve que romper etapas. Eu quero te chamar novamente para voltar à direção de Deus, porque na direção de Deus você vai encontrar tratamento, você vai encontrar confronto, você vai encontrar desafios, mas Deus tem sonhado em te levar a Moriá. Deus tem te sonhado em te estabelecer coisas grandes que você não é capaz de imaginar que Deus possa realizar na sua vida. Se você quer aproveitar essa oportunidade de hoje, eu estou falando do seu posicionamento diante de Deus. Enquanto o ministério de louvor estiver ministrando essa canção, você tem a oportunidade de fazer um concerto com Deus. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser permanecer assentado, o que eu te aconselho, meu irmão, é não perder essa oportunidade. A oportunidade de se humilhar diante de Deus, a oportunidade de expor pecados, a oportunidade, meu irmão, de reconhecer que a maneira que você caminha não é a maneira que Deus se agrada. Deixa o Senhor sondar o teu coração nessa noite. Deixa o Senhor te esquadrinhar nesse momento. Para onde eu irei, meu Senhor? Para onde eu irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Teu amor me atrai. A minha alma engrandece ao Senhor.
junto a ti. Olha o que diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmão, quem come e bebe a Santa Ceia sem discernir o corpo, ele traz sobre si juízo. Então, o grande segredo da Santa Ceia é aprender a discernir o corpo. O que é o corpo? A primeira coisa que é chamada de corpo é que nem está no livro de Filipenses: o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Deus se despojou da sua glória, se fazendo homem e vivendo aqui. Por que Deus fez isso? Enviou o seu único filho, porque Deus não encontrou nenhum justo sequer. Então, o que Deus procurava de justiça só pode ser cumprido em Jesus. E graças à sua justiça é que nós temos a oportunidade de sermos justificados. Ser discípulo de Jesus é ser imitador de Cristo. Ser discípulo de Jesus é assumir o compromisso de abrirmos mão de fazermos a coisa do nosso jeito e começarmos a copiar o jeito dele. Isso é o primeiro, quando nós entendemos o que é ser discípulo de Jesus. A segunda coisa que é chamado de corpo de Cristo é o meu próximo, é o meu irmão. Esse é o corpo de Cristo. Sabe o que o livro de Tiago fala? Podemos tropeçar em muitas coisas, mas quem não tropeça em palavras é varão perfeito. E Deus fala: ser perfeito como eu sou perfeito. Sabe por que Tiago fala isso? Porque a forma como nós desprezamos os nossos irmãos é através de palavras. Quando Pedro e os demais iam orar no templo, teve um dia que eles encontraram um paralítico na porta. Esse paralítico estendeu a mão pedindo algo, e eles falaram para ele: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu? Nada. Porque eles falaram: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E o texto fala assim, então o tomaram pela mão, o colocaram de pé e o ajudaram a firmar seus pés. Quando eu não desprezo o meu irmão, eu enxergo alguém caído e eu ajudo a colocar-se de pé, porque eu espero que ele caminhe com suas próprias pernas. Mas é muito simples. Hoje em dia a gente assiste uma geração que, quando ele sabe do pecado do irmão, ele fala para todo mundo, só não fala para a pessoa. Ou senão ele chega para a pessoa, até fala para a pessoa o pecado dela, mas quer matar a pessoa. Levanta e anda, mas não ajuda a pessoa a ficar de pé. Você sabe por quê? Quando você enxerga o defeito de alguém, o pecado de alguém, e você não ajuda essa pessoa a ficar de pé, é porque você despreza ela. Você despreza ela. Você está vendo alguém pecando? Você está vendo a falha de alguém? O que Deus espera de você? Que você ajude essa pessoa ao quê? A ficar de pé. Quem está me entendendo? Diga amém. Deus espera não apenas que você diga levanta e anda, não apenas que você diga você está em pecado,
mas que você também venha ajudá-la a ficar de pé. Quando você fizer isso, você não estará desprezando o teu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos que fazer discernimento disso. Aí sim a pessoa se examina. E eu vou te falar uma coisa: tem uma condição, que é a condição mais justa que alguém pode estar na terra. É o pecador que se arrepende e está disposto a abrir mão dos seus pecados para obedecer ao Senhor. Se você carrega isso no seu coração, se julgue. A ceia será oferecida para todos. E se você está apto no seu julgamento, você vai pegar o pão e o cálice, e nós iremos nos consagrar a Deus para tomarmos a Santa Ceia em nome de Jesus. Podem servir, irmãos. Me ama, engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Nós fazemos lembrança que este pão representa o teu corpo, o corpo que foi exposto à humilhação e à vergonha, o corpo que foi nos entregue, porque não havia um justo sequer. Nesse momento, Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo de sermos seus discípulos, seus seguidores, seus imitadores. Para isso, meu Deus, nós consagramos a ti a nossa intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, comemos deste pão para renovar o compromisso que temos contigo. Comemos do pão. Levante seu cálice. Senhor, nós fazemos lembrança que esse cálice representa o teu sangue, o sangue que limpa e purifica de todo pecado. Meu Deus, nós sabemos que não há justiça em nós mesmos, mas são as gotas preciosas do teu sangue que nos fazem nova criatura. Nós nos consagramos a ti, Pai, e renunciamos ao pecado para tomarmos desse cálice e sermos renovados por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos do cálice. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Senhor, e exalte a Ele, igreja. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, o rei Josafá, em tempo de crise, ele viveu 3 milagres. Em tempo de crise ele viveu livramento. Em tempo de crise ele viveu a proteção. Em tempo de crise ele prosperou. Por quê? Porque ele tomou 3 atitudes que garantiram esses 3 milagres na vida dele. O primeiro foi que ele levantou um propósito de jejum. Como nós estamos em jejum, nós estamos para tomar posse dessa promessa também no nome de Jesus. Em tempo de crise, fala comigo, em tempo de crise, a solução é o jejum.
Meu irmão, nós estamos mergulhados no jejum da vitória, amém? A segunda atitude está no capítulo 20 de Crônicas, se eu não me engano, no versículo 17, que ele fala o seguinte: Senhor, nós levantamos um lugar, nós edificamos um lugar, um santuário, aonde o teu nome foi estabelecido. Ele fez lembrança que um dia os seus pais ergueram um lugar aonde o nome de Deus era proclamado. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele falou o seguinte, no próximo versículo: e no dia que nós edificamos esse santuário, nós dissemos: se algum dia a espada se levantar contra nós, a fome, a guerra, a peste, parecia que ele até sabia do coronavírus. Ele disse assim: nós então entraremos neste lugar, nós te clamaremos e o Senhor nos livrará. Na casa de Deus tem aliança de proteção sobre a tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E a terceira coisa foi obedecer à direção de Deus. Quando eles fizeram isso, em tempo de crise, eles foram protegidos, eles tiveram um grande livramento e prosperaram. Quando uma pessoa decide honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, seu voto de ouro, de prata, de bronze, sua oferta do projeto Neemias, eu entendo que essa pessoa, mesmo em tempo de crise, ela está imitando a fé de Josafá, porque ela se lembra da aliança da casa de Deus, porque ela, meu irmão, ela coloca a direção de Deus acima da circunstância. Então é por isso que nós estamos consagrando os dízimos e as ofertas deste mês, profetizando sobre a vida do povo de Deus esses 3 milagres. Sobre a tua vida vai ter a proteção de Deus, o livramento do Senhor e a prosperidade de Deus vai se manifestar na sua vida no nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Diga comigo: mesmo em tempo de crise, eu vou viver proteção, livramento e prosperidade. Irmãos, eu estou ouvindo testemunho de prosperidade nesses dias. Amém? Amém, irmãos? O irmão Márcio está aqui, ó. Dá um tchau aí, irmão Márcio. O irmão Márcio chegou para mim ontem, falou assim para mim: pastor, eu escolhi a porta de emprego que abriu para mim. Foi ou não foi, irmão Márcio? Pegou o que tem um salário violento, salário abençoado, graças a Deus. Em tempo de crise ele está escolhendo serviço e já está com a carteira assinada, dando glória a Deus. Terça-feira já está trabalhando. Deus é fiel. Deus está prosperando em tempo de crise. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Quando você for honrar o Senhor, eu quero profetizar proteção de Deus, livramento do Senhor, e que Deus venha te prosperar em tempo de crise. Se você vai semear nessa noite, pegue nas suas mãos, vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti os santos dízimos e as santas ofertas, e eu quero profetizar sobre a vida do Teu povo, livramento, proteção e prosperidade, mesmo em tempo de crise. Que a Tua mão poderosa venha se estender sobre os Teus filhos. Nós declaramos consagrados a Ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem depositar, queridos. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, nós continuamos com esse propósito violento. 3 horas da manhã nós estamos orando pela sua vida. Tem recebido bênção lá, irmãos? Enquanto essa crise ficar de pé, nós estaremos de joelhos na presença de Deus. E eu te convido, se você não pode todos os dias levantar 3 horas para orar, levanta qualquer dia aí, 1 hora, um dia que der aí, levanta 3 horas para orar conosco. Nós vamos estar em guerra, orando pelo fim de toda crise, no nome de Jesus, amém, irmãos? Então 3 horas da manhã estamos firmes. Terça-feira, 6 horas da manhã, vai ter um culto de oração aqui na igreja. Você tem a oportunidade de vir aqui clamar ao Senhor,
tá? E nós estamos no jejum de 21 dias. Se você ainda não pegou o seu, esqueço sempre o nome desse negócio aqui, aviso de porta, pega ali atrás, tá? Se você não pegou o adesivo, você colocar no celular, pega ali atrás também. E cada família, nós vamos dar um imã de geladeira para você já determinar a bênção de Deus lá na sua casa, no nome de Jesus, amém? Irmãos, eu vou falar aqui rapidamente sobre esse momento que nós estamos vivendo. Vou explicar para você. Nós estamos funcionando mais ou menos na base de decreto. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o que nós temos por informação? Primeira coisa que eu vou deixar bem claro para você: eu não acredito em notícias. Eu procuro pesquisar a fonte, analisando estatísticas, analisando análises médicas e perfis e recomendações que se tem. Olha só, eu sempre achei que foi equivocado a forma como está sendo trabalhado a questão do coronavírus no Brasil e principalmente aqui em Paracatu. Paracatu adotou isolamento total quando não tinha nenhum caso suspeito. Não tinha nenhum suspeito em Paracatu, mandou o povo tudo ficar em casa. E eu não sei se você sabe, mas o isolamento total não resolve o problema, retarda apenas. Quem está me entendendo, diga amém. Só prolonga, só estende o prazo de contaminação, só isso. Mas o problema, vocês não sabem o que é. É que eu também já imaginava que pode chegar um momento que seja necessário o isolamento total. Eu vi o ministro agora da saúde falar e eu achei muito coerente a fala dele, que ele falou assim: olha, nós estamos pensando em município que tem mais ou menos metade dos leitos de hospital vago, liberar, e de repente atingiu, faz o isolamento total. Aí é uma medida inteligente, aí eu concordo, eu acho muito inteligente, porque se tem uma lotação de metade, o maior problema de coronavírus não é o coronavírus, é o problema que pode trazer no sistema de saúde. Esse que é o problema, que não tem uma estrutura de saúde suficiente para respirador para quem entra em crise. Então, isso é uma medida que eu considero inteligente. E aí agora que está caindo a ficha, porque o povo ficou isolado, não resolveu problema nenhum, só adiou, né? Paracatu agora tem 200 casos suspeitos, e eu vi um vídeo do secretário de saúde e da enfermeira que é responsável pela saúde aqui no município, dizendo o seguinte, que eles adotaram como critério qualquer caso de gripe é suspeita de coronavírus. Então, quando fala que tem 200 suspeitos de coronavírus, na verdade, Paracatu tem 200 pessoas gripadas, né? 200 pessoas com gripe. Então, essa que é a verdade. Tem um caso confirmado, segundo que eu ouvi falar de familiares desse rapaz, faz mais de 3 meses que não vem em Paracatu, mora em Brasília, está sendo tratado em Brasília, porém, eles pegam a cidade de origem, aí a conta vem para Paracatu. Nós continuamos, até então, sem corona, amém? Mas com corona ou sem corona, vamos seguir a vida. Eu ouvi falar que a partir de terça-feira vai ser emitido um decreto onde vai reabrir o comércio de forma preventiva com umas certas restrições. Se isso se confirmar, na quarta-feira nós vamos fazer no mínimo 3 cultos. Um culto 3 horas, um culto 7 horas e um culto 8h15. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não vamos aglomerar muita gente, nós não vamos chamar o povo aqui na frente, não vamos fazer aquela oração que a gente impõe as mãos. A gente até providenciou aqui, ó. Isso aqui é óleo de unção, irmão. Agora, para nós te ungir, nós vamos te dar uma espirrada, entendeu? Nós vamos te dar uma espirrada de unção agora, tá? Isso aí é uma forma preventiva e nós vamos adotar as medidas cabíveis de prevenção sobre o coronavírus. Se alguém tiver resfriado, não vem, não chega aqui, fica lá na sua casa, no nome de Jesus. E se porventura a coisa de repente descambar, porque é possível, e de repente o quadro mudar, aí volta novamente para o isolamento total, porque na verdade é dessa forma que trata, sabe? Um problema como esse, enquanto não tem uma vacina, não tem uma cura definitiva. Quem está entendendo, diga amém. Então fiquem atentos às redes sociais, nós vamos dar maiores informações de como nós vamos nos comportar diante da crise. A situação pode mudar de uma hora para outra. A gente pode anunciar, por exemplo, um culto e pode ter que cancelar. Então fique atento,
E agora, daqui a pouquinho nós vamos começar o último culto de Santa Ceia no nome de Jesus. Vou orar pela sua vida, pela sua família, pela sua semana. Fique de pé. Meu Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, guarde a vida deles, seus familiares, livra eles, meu Deus, de toda praga, de toda peste. Nós ministramos, meu Deus, a tua bênção, e que o amor de Deus, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam. A última instrução: não dê abraço, não pegue na mão, não dá beijinho no rosto, vai estilo japonês, meu irmão, só no, viu? Só de longe, e paz. Boa noite, paz seja convosco.